Eu sou Robson Papaléu, eu sou astrólogo de formação, mas também sou arquiteto de formação. Arquiteto com formação em arquitetura e urbanismo, eu fiz especialização em patrimônio histórico, artístico e arquitetônico nacional, já me formei já há uns 35 anos já. Mas a astrologia já tem interesse já há muitos anos, já desde que tinha 7 anos de idade. Esse interesse pela astrologia veio, acho que desde que eu nasci realmente. Não tem como dizer por que a gente se interessa por uma matéria qualquer, ou até porque você se interessa até por arquitetura, né? É um interesse que você tem natural. Mas talvez o interesse pela astrologia tenha surgido porque eu acho que desde pequeno, né, me fascinava muito o céu, as estrelas, né? E quando eu era pequeno, eu tinha acho que meus 7 anos de idade, né? Eu conheci o Omar Cardoso, que é um astrólogo antigo da época, né, da década de 60, e ele me deu um álbum de figurinhas de astrologia. Eu já me interessava por isso, quando eu era pequenininho, né, bem criança. Então, cada vez mais me interessando, me influenciando cada vez mais essa matéria. Tem muitas obras de arquitetura que usam a astrologia como referência até às vezes, né? Se você vê, por exemplo, a Catedral de Chartres, na França, né? Lá tem todos os símbolos astrológicos dentro da igreja, né? Até aqui em São Paulo tem o Mosteiro de São Bento, na estação São Bento do metrô. Lá dentro da igreja, você entrando, lá você vê o zodíaco. Na realidade, a astrologia começou junto com as religiões, então tem essa relação, de certo modo, muito próxima também por aqui. Como datas, anos bissextos, tudo ligado com a astrologia também. E a astrologia, né, quando me perguntam por que isso, existe essa astrologia, né? Olha, a astrologia existe porque a natureza existe. Na realidade, estudar astrologia é estudar os fenômenos celestes ou naturais, né, sobre o ser humano. É fazer uma conexão entre o homem, céu e terra. Quando a pessoa vai num astrólogo, então, ela quer entender como é que ela nasceu. O mapeamento do céu de uma pessoa é como se fosse o manual de instruções dela. Então, você dizer como é que ela funciona e como ela pode, caso queira, né, usar da melhor maneira possível esse seu potencial. Então, eu posso dizer que a astronomia é uma ciência objetiva, que é o objeto que você vê o céu realmente, né? A astrologia é uma disciplina, ou uma ciência, uma técnica, uma arte também, depende de muita coisa como se vê, que é subjetiva, entende o que está abaixo do que você vê, ou entende o estímulo do objeto visível. O calendário foi uma necessidade que o homem teve já milênios, né, de medir tempo, saber quando era primavera, verão, outono e inverno, por questões de sobrevivência realmente. E tinha que saber quando plantar, quando colher. Então, lá no tempo antigo, né, ele fez o quê? Ele começou a olhar o céu e definir como funcionava esse céu, através do céu, dos astros também. Um dia, né, um tempo de nascer o sol num instante e voltar a nascer num instante. Dividiu-se então o céu, ou o tempo, né, em 12 horas diurnas, 12 horas noturnas. Da astrologia, são os 12, que são os 12 signos diurnos e 12 noturnos, né? Aí ficou-se um dia, né, que é a rotação da Terra. A semana, inicialmente, saiu das fases da Lua. Entre uma fase de lua e outra fase de lua são 7 dias, né? Então saiu inicialmente dessa condição. Um mês, na realidade, seria, inicialmente, eram 28 dias. Era a volta completa da lua ao redor da Terra. Seria o início de uma lua nova até a próxima lua nova, que eram 28 dias. Assim definiu-se o que seria. E o ano seria o quê? Seria a rotação, a translação da Terra, quando a Terra dá a volta completa em torno do Sol. Por exemplo, se hoje eu vejo que o Sol está na constelação de Sagitário, vai andar movimentar o Sol, a Terra que se movimenta, né? Mas daqui a um ano ela volta a essa mesma posição. Aí define o que é um ano. O termo bissexto era o seguinte, né? Tinha que se colocar mais um dia no calendário. E esse mais um dia no calendário, né? Pensou-se onde vai se colocar e colocou-se dessa seguinte maneira no tempo antigo mesmo, né? Coloca-se nos idos de fevereiro. Então ficou marcado o ano bissexto, que era um ano que o sexto dia de fevereiro, do idos, né? Tinham 2 sextos dias. Planeta é qualquer corpo celeste esférico com massa suficiente para fazer pressão sobre o seu núcleo e ter um núcleo incandescente, mas que também gira em torno de uma estrela. E ao girar em torno de uma estrela, tem órbita regular. Basicamente seria isso que é o planeta. E uma massa grande o suficiente também, lógico, né? Plutão foi descoberto em 1930. Ele não tem uma órbita muito regular. E foi, lógico, classificado no início como planeta. E muito pequeno também. Nessa reclassificação, como tinha mais outros 2 planetas descobertos, Sedna e Ceres também, resolveram que todos esses menores, né, planetas não seriam planetas de porte, mas sim planetas anões. E Plutão entrou nessa também. Mesmo assim, na astrologia, não teve nenhuma interferência, foi uma coisa natural. A astrologia é no Brasil, que é muito burocrático, a astrologia no Brasil ela é uma atividade reconhecida. Não é uma profissão regulamentada, como a arquitetura, medicina ou outra área qualquer. Mas ela é reconhecida assim como é a psicanálise, como é a astronomia, inclusive, também, né? Por conta disso, né, existem pouquíssimas escolas que fazem curso de formação oficial de astrólogos. Um curso oficial de formação adequado, né, dura 3 anos em torno disso, em torno de 500 a 600 horas. Né? Talvez fosse interessante para a pessoa reconhecer o que é um profissional em astrologia, é perguntar sobre a sua formação.
O que define muito bem um profissional é o seu conhecimento, né? Um curso de formação básica tem umas 500 a 600 horas, né? Então, por conta disso, um bom profissional deveria ter o conhecimento básico de toda a matéria que é astrologia, desde mecânica celeste, história, lógico, simbologia também é importante entender, porque usa-se símbolo também em astrologia. Mas toda a parte técnica, mecânica e teórica do que é a astrologia deve ser reconhecido, naturalmente, né? A astrologia, né, não é de muito tempo que tem escolas no Brasil, né? Então tem muitos autodidatas, certamente, mas esses autodidatas, né, eles são reconhecidos, né, até pela classe astrológica. Tem muitos congressos de astrologia no Brasil, aqui até na mesma Gaia também tem congresso de astrologia. Então o pessoal que de astrologia está sempre unido. Então, que faz parte da classe astrológica, pode-se pensar assim. Tem o sindicato de astrologia, tem suas associações de astrologia também. Então você pode reconhecer um astrólogo se ele conhece as pessoas do meio, e essas pessoas do meio a reconhecem também como astrólogo também. O astrólogo, enquanto ser humano, que vai lidar com seres humanos, né, tem que ter pelo menos algum tipo de conhecimento técnico, teórico da matéria astrologia e do que é o ser humano. Então entender um pouco sobre outras ciências, outras áreas, né, como filosofia, história, um pouco de psicologia, mitologia também, né? Ou seja, ter um pouco de cultura geral para lidar com o ser humano realmente. E não você compra 3, 4 livros de astrologia e dizer que é astrólogo realmente, né? Isso denigra a imagem e só atrapalha o que é um bom astrólogo realmente. Me sinto realizado, sim. Não vou dizer completamente não, porque eu tenho muita coisa a fazer ainda pela astrologia, por essa área, por essa técnica, essa ciência e por essa arte, né? Estou me realizando. Só quero agradecer a vocês por darem abertura a explicar à população o que é essa técnica milenar, tem milênios já, né? E que tipo de uso pode ser feito por ela, pelas pessoas, né? Com essa astrologia. E levar as pessoas a conhecer um pouco melhor sobre essa técnica, a arte ciência, né? Que já tem milhões de anos aqui, desde que eu olhou para o céu e vi que o céu interfere na Terra.